Quantas vezes você já disse, nossa, se eu soubesse disso antes, quantas informações e conhecimentos a gente só vai acumular ao longo da experiência de vida, mas que seriam importantes se a gente pudesse conhecer essas coisas anteriormente. Não perca o programa de hoje, porque nós vamos falar sobre isso. Dicas muito práticas e direcionadas para a sua vida e seus negócios, que se você souber hoje, você vai ter um caminho muito mais rápido e muito mais feliz. Eu te aguardo no programa Interbusiness de hoje. Mais uma vez, bem-vindos ao programa Interbusiness, começando um módulo novo, começando um tema novo, um tema muito interessante, como todos que eu tenho procurado desenvolver aqui na TV Araçatuba, para te ajudar a conduzir melhor tua vida pessoal, tua vida profissional, mas desta vez com uma grande diferença. Desta vez apontado muito objetivamente para conhecimentos que você pode aplicar e refletir sobre eles e mudar a sua forma de agir, decidir e ser mais realizador. Então, trabalhar com... E para isso, a gente precisa trabalhar com os grandes realizadores, precisa ouvir a experiência de todos aqueles que construíram uma vida muito rica e muito produtiva. Então, você vai assistir ao final do programa de hoje. Eu vou deixar um vídeo para você que grandes CEOs, grandes executivos, pelo menos acho que 3 grandes executivos estão nesse vídeo, falando sobre a importância do treinamento, a importância da capacitação profissional, e nós vamos então colocar esse vídeo também para enriquecer ainda mais o conteúdo que nós começamos a desenvolver, tá certo? Então vamos conhecer o programa de hoje, o tema de hoje, olha aqui, vindo aqui para o vídeo. Lições de vida, sabedoria e gestão. Aprendendo com os grandes realizadores. Preste atenção no que eu estou te propondo para a gente trabalhar juntos aqui. Lições de vida são coisas que pessoas que viveram bastante conseguiram superar grandes dificuldades. Eu vou colocar isso, algumas coisas importantes nesses programas. Essa experiência de vida desses grandes realizadores, elas acabaram constituindo um conteúdo de imensa sabedoria, e essa sabedoria é utilizada na gestão de empresas e também na sua vida pessoal. Então, aprendendo com os grandes realizadores. Veja bem a ideia que eu quero desenvolver com você. Muitas vezes a gente acha que as pessoas que são bem-sucedidas, as pessoas que realizam, as pessoas que superam grandes dificuldades, são pessoas muito especiais, são pessoas que nasceram com dons muito diferentes, que elas são muito inteligentes, que elas têm alguma coisa muito acima do normal. Não é verdade. O que eu queria mostrar para você, o que eu vou desenvolver, ou melhor, o que nós vamos desenvolver juntos aqui, é justamente essa experiência acumulada de vida, de pessoas que chegaram aos 50, 60, 70, 80 anos e superaram grandes dificuldades e conseguiram ser realizadores dos seus propósitos de vida. O que a gente pode aprender hoje com isso, para a gente refletir, testar e mudar o nosso comportamento de forma que a gente consiga atingir as coisas que realmente são importantes na nossa vida pessoal e profissional, tá certo? Então, nós vamos começar. Primeiro slide, por favor. Olha aqui. Primeira dica, primeira reflexão muito importante. Muitas pessoas são infelizes porque elas têm uma imagem, elas têm uma expectativa que é muito maior do que a realidade que ela se encontra. Então, isso é uma causa de sofrimento. Então, infelicidade é igual à imagem menos a realidade. Ou seja, nós temos na maioria das vezes, nossos sofrimentos, eles estão relacionados com uma cobrança interna, uma diferença muito grande entre o que a gente é, entre o que a gente vive e o que a gente gostaria que fosse, principalmente também com relação às pessoas que estão na nossa volta. A gente cria um padrão de exigências sobre as pessoas que estão à nossa volta, na nossa família, nos nossos relacionamentos
na sociedade como um todo, e quando as pessoas não correspondem a este padrão, essa expectativa, a gente se decepciona e sofre. Então, esta é uma causa de infelicidade, e as pessoas que são realizadores aprendem principalmente a viver em cima e ser felizes com o que elas têm hoje e com o que elas são hoje enquanto pessoa. Então, se você é aquela pessoa que a gente diz assim, uma pessoa de bem com a vida, né? É uma pessoa de bem com ela mesma. Não quer dizer que você não tem objetivos, que você não busque outras coisas ao longo do tempo, maiores do que a tua situação atual, a sua situação atual. Muito pelo contrário. Os realizadores são pessoas que exploram, aproveitam ao máximo a condição de vida que eles têm hoje e são felizes e são gratos pelo que eles já possuem. Olha aqui no slide. Gratidão pelo que se é e tem é o caminho mais rápido para ser feliz. Dennis Prager, essa pessoa muito conhecida nos Estados Unidos, esse grande realizador, essa pessoa que é um orador, tem programas de rádio e televisão e ensina pra gente, deixa essa reflexão, para que a gente aprenda que gratidão pelo que se é e tem é de fato o caminho mais rápido para ser feliz. Então, esse é um primeiro ponto. Nós vamos falar sobre coisas mais técnicas, vamos falar sobre coisas estratégicas, vamos falar sobre negociação, sobre gestão de negócios aqui, mas nós precisamos aproveitar todas essas lições que são lições de grandes realizadores que eu tenho escolhido ao longo do tempo, tenho pensado e refletido para deixar para você que nos prestigia aqui na TV Araçatuba como ponto de apoio, como ponto de desenvolvimento pessoal e profissional, tá certo? Então, partindo desta primeira reflexão, a gente sabe que depende de nós a gente ser capaz de se abastecer internamente ou de se abastecer pelo que se tem de fato, pelo que é a sua realidade hoje e agradecer pelo fato de estar vivo, de ter de repente uma casa, por humilde que seja, um trabalho, por mais simples que seja, um carro, pelo mais simples que possa ser, mas agradeça, porque isso é o caminho transformador de vida e de empresas. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Segunda lição importante que eu gostaria de deixar para a gente começar a trabalhar esse módulo que promete ser um módulo muito rico em sabedoria. Olha aqui. Segundo slide. Cometa muitos erros e aprenda como dar a volta por cima. Veja bem. Normalmente, a gente na vida acaba sendo ensinado que errar é uma coisa por si só inerentemente negativa. Não é verdade. Eu digo que erros diferentes é fundamental. O que a gente não pode fazer é ficar errando sempre a mesma coisa, cometendo sempre o mesmo erro, vacilando em questões que a gente nunca conseguiu superar. Isso é o problema, mas se você é capaz de errar erros novos, e errar bastante, e principalmente no começo da vida, preste atenção, se você analisar, você vai perceber que tem pessoas que no começo da adolescência, na adolescência e no começo, na juventude como um todo, são pessoas que fazem muitas coisas erradas. Elas cometem erros nos mais variados níveis. E aí você encontra às vezes essa pessoa, eu já passei várias vezes por essa situação, a gente encontra essa pessoa e ela está bem casada, ela tem uma boa condição social, tem bons amigos, tem essa sensação de bem-estar e de leveza, e a gente pergunta como é que pode, né? Como é que pode uma pessoa que teve um começo de vida tão difícil se ajustar assim? É o natural. O difícil é a pessoa que começa querendo acertar, que tem um nível de autocrítica muito grande, tem um nível de exigência com relação aos outros também muito grande. Logo no começo da vida, vai ficando travada, vai ficando engessada, não se permite as experiências e aí então, quando ela está lá na frente, ela resolve então cometer os erros. Mas aí cometer os erros aos 40, cometer os erros aos 50 e aos 60, o peso é outro. É mais difícil a gente conseguir
ter a flexibilidade necessária que a juventude naturalmente oferece para quem está começando a vida. Então, se você parar para prestar atenção, nós costumamos dizer que em marketing, ninguém entende de marketing enquanto não perdeu $1 milhão. Essa é uma frase que existe muito no meio das pessoas que trabalham com marcas de empresas, com marca de produtos, se diz isso. Enquanto a pessoa não teve grandes perdas, não cometeu grandes erros, ela não tem o aprendizado necessário, a experiência necessária. Em vendas, a gente costuma dizer o seguinte: qual foi a maior venda que você já fez? E qual foi a maior venda que você perdeu? É importante ter conquistado negócios, ter conquistado posições, mas é muito importante também ter perdido, porque perder traz uma dignidade que a vitória não tem. Preste atenção nisso. Perder tem uma dignidade que a vitória não tem. Então, é por isso essa ideia de cometer muitos erros, mas cometer muitos erros que você consegue rapidamente dar a volta por cima. E as pessoas que são mais conservadoras, mais fechadas, mais tacanhas, com a mente mais estruturada entre o certo e o errado, o bom e o ruim, não têm a flexibilidade necessária. Essas pessoas demoram muito para se desenvolver e normalmente, quando se desenvolvem, não é pela opção pessoal, mas é porque a vida as colocou numa situação difícil. Então, vamos completar esse slide. Volte aqui comigo. Então, cometa muitos erros e aprenda como dar a volta por cima. Assim você irá progredir muito mais que seus amigos conservadores. É o J. Melvin Moose, que é a pessoa que escreveu isso, que também é um executivo muito importante. Se você me pergunta às vezes, poxa, por que os nomes das pessoas que a gente acaba citando aqui, na sua grande maioria são pessoas ou americanas, com nome só americanos ou europeus? É porque, na verdade, eles têm uma tradição em negócios que está muito à frente da nossa. Nós estamos alcançando isso no Brasil ao longo do tempo, mas as grandes histórias, os grandes feitos que a gente acaba aprendendo quando estuda e acaba observando, eles vêm num número muito maior dos países desenvolvidos. Mas, por falar em desenvolvimento, eu espero que você esteja absorvendo essas ideias, reflita sobre isso e, principalmente, nos aguarde no segundo bloco do programa Interbusiness, que a gente volta já já. Retomando o programa Interbusiness, eu queria te deixar uma reflexão agora, que é uma grande dica e que tem a ver com planejamento de carreira, que é o módulo que a gente terminou nesta semana que passou. Preste atenção nisso daqui, reflita se isso não é verdade. Você pode achar que às vezes essas frases podem parecer um pouco estranhas, mas elas têm uma profundidade e se você aprender, melhor dizendo, se você tiver atenção e refletir, você vai entender que elas são capazes, de fato, de encurtar muito o caminho de realização. Olha essa frase aqui. Dê preferência a negócios e pessoas com problemas. Nunca comece onde tudo vai bem. Tom O'Sullivan. Olha, essa frase é muito interessante e é uma reflexão que eu também, todas essas frases que eu estou dizendo aqui são coisas que eu vivi na minha vida, né? Quando a gente quer começar, a gente tem a fantasia de que a gente tem que começar numa empresa muito boa. A gente tem a fantasia que a gente tem que conhecer pessoas que são excelentes, que a gente deve conviver com pessoas que não têm problemas, que as empresas que a gente quer trabalhar devem ser empresas que também não tenham dificuldades crônicas, não passem por momentos difíceis. E aí, escolhendo essas situações ditas ideais, entre aspas, a gente perde uma grande oportunidade. Por quê? Porque nessas situações que são mais complicadas, mais difíceis, essas pessoas que são pessoas mais difíceis de se trabalhar, já fizemos um conteúdo aqui sobre isso na TV Araçatuba, pessoas mais agressivas, ou pessoas mais passivas, ou pessoas com baixo nível de consciência, de consciosidade, que a gente diz, são grandes oportunidades para o crescimento. Veja bem, não fique escolhendo situações ideais. Não tenha medo das situações que são difíceis. Por quê? Porque quando a coisa vai mal, e você está disposto a contribuir,
Pequenas contribuições são muito bem-vindas. Agora, imagina o contrário. Imagina que você entra numa empresa que vai muito bem, que está muito estruturada, que consegue realizar tudo de uma forma muito perfeita, muito correta. O que você pode acrescentar num ambiente desse? É muito difícil. É muito difícil você conseguir se destacar numa situação que por si só já é muito boa. Tudo já vai bem. O que você pode fazer em uma situação que tudo já vai muito bem? Por outro lado, se você é convidado, se você tem um momento de conhecer uma pessoa difícil, ou uma empresa que vai mal, que está num momento de mercado complicado, que não tem gestão, que não tem dinheiro, que passou por um dano à sua própria imagem, veja bem, qualquer pequeno passo positivo que seja dado, você vai ganhar esses méritos, você vai ganhar esse reconhecimento pelo seu esforço. E principalmente por aceitar trabalhar num lugar que naquele momento ninguém queria trabalhar, né? Então, essas dificuldades, eu sempre digo assim, no trabalho de consultoria a gente vivencia isso muito. As empresas que normalmente nos procuram, muitas vezes têm dificuldades muito grandes e às vezes, até eu com uma experiência razoável na área de negócio, às vezes fico refletindo sobre como de fato ajudar esse cliente. Mas a experiência nos mostra isso. Não tenha medo de trabalhar com pessoas com problemas, nem com empresas que tenham pessoas problemáticas ou tenham outros problemas de ordem financeira, técnica ou operacional. Existem grandes oportunidades. Voltando para o slide então, concluindo isso, dê preferência, busque empresas e negócios que estejam com problemas, porque aí você vai ter uma oportunidade de, fazendo pouco, conquistar muito. Nunca comece onde tudo vai bem, tá certo? Próximo slide. Então tá aqui, deixar algumas palavras nesse sentido sobre o nosso trabalho na M-Practice Consultoria e Gestão de Negócios. Nós fazemos isso, vivemos isso e temos o prazer de resolver problemas. Eu digo sempre que a função principal e a nossa missão como pessoa e como equipe lá e como empresa é justamente isso. É receber e cuidar de pessoas e empresas que têm dificuldades, têm objetivos ousados, querem realizar muito. E no final desse programa eu vou te deixar um vídeo para te dizer o seguinte, falar sobre a importância do treinamento. Eu percebo que na cultura local, na cultura regional, quanto mais a gente se afasta dos grandes centros, menos as empresas treinam e capacitam pessoas. Isto é crítico, isto é fundamental. Preste atenção que os problemas que você tem, a maioria dos problemas em negócios são relacionados a pessoas. Você pode pensar que é dinheiro, você pode pensar que é o mercado, você pode pensar que existem dificuldades de tecnologia, qualquer que seja o nível de dificuldade que você enfrenta no seu dia a dia, mas compreenda, fundamentalmente, o grande salto que uma empresa pode dar é treinar, capacitar e formar pessoas da melhor qualidade possível, digo isso com relação ao caráter, e da melhor qualidade possível com relação às suas competências técnicas e comportamentais. Isto é treinamento. Se você não investe em treinamento, você provavelmente vai pagar um preço muito mais caro lá na frente, e talvez já esteja pagando hoje, do que o custo de capacitar pessoas. Preste atenção, deixo esse recado para você. Se você tiver interesse em treinar e capacitar pessoas, líderes, gestores e também executivos, somos aqui na região a única empresa com conhecimento e experiência no desenvolvimento de executivos também de alta patente, tá bom? Se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito do nosso trabalho, entre em contato no 3301-9194, fale com a Josi, minha secretária, vai ser um prazer te receber e tomar um café. Então, voltando aqui ao tema do programa de hoje, né? Aprendendo com os grandes realizadores, muitas dicas, muitas experiências vão ser dadas, já estão sendo dadas, por isso eu te aguardo no próximo bloco do programa Interbusiness.
Retornando ao programa Interbusiness, eu queria te propor um desafio aqui. Uma reflexão importante. Você já ouviu dizer o cliente sempre tem razão? A gente ouve muito isso, né? O cliente sempre tem razão. Olha, o que o cliente diz é ouro. O que o cliente diz é uma lei universal. O cliente é endeusado. Isso é um fato, não é? Você que trabalha com negócios e você que está começando a sua vida profissional, você que terminou a faculdade de Direito, por exemplo, ou terminou engenharia e vai começar agora a atender pessoas, atender empresas, eu vou te deixar um recado importante. Isso é uma grande bobagem. Compreenda isso. Isso não é verdade. O cliente não tem razão sempre, não. Muitas vezes o cliente está completamente errado. Completamente errado. E se você insistir que o cliente sempre tem razão, você vai conseguir duas coisas. Você vai conseguir tornar a vida do cliente mais difícil e você vai comprometer a sua credibilidade profissional. Várias vezes eu digo aqui que ser honesto custa caro. Várias vezes eu digo aqui. E eu vou continuar dizendo isso e Deus me permita que eu vou dizer isso até morrer. Ser honesto custa caro. E ser honesto é você ser capaz de chegar para um cliente e falar assim, olha, desculpa, eu não concordo com você, eu não posso te atender. Esta é uma reflexão que no começo da vida, em função desses chavões, desses lugares comuns que a gente ouve dizer, o cliente sempre tem razão, o cliente é rei, o cliente... Não é verdade. Se você não descobrir o seu nicho, se você não descobrir a sua área de atuação, se você não descobrir que necessidades você vai satisfazer no seu cliente, e que, portanto, ele vai adorar contratar você, você vai entrar no lugar comum de que o cliente sempre tem razão e você vai ser mais um. Mais do que isso, você pode ter a sua marca comprometida, você pode ter a sua credibilidade comprometida simplesmente porque você quer fazer um contrato com aquela pessoa, você quer atender aquela pessoa e quer pegar o dinheiro daquela pessoa de qualquer jeito. Então, o cliente sempre tem razão. Aí você atende a pessoa, você não acredita nos pontos de vista que ela acredita, você não comunga de valores pessoais com ela e lá na frente vai ficar caro atender essa pessoa. Essa é uma dica valiosíssima que eu te deixo aqui. O cliente não tem razão sempre, não. Como respeito, como cliente, como pessoa, como empresa, sim. E por causa disso, quando você perceber que não existe essa afinidade, que os valores não são iguais, que o ponto de reflexão ou o ponto de partida não é verdadeiro para você, você tem que saber dizer para essa pessoa, desculpa, eu não posso te atender. Olha para o slide aqui. Aprenda a demitir clientes. Wall Street Journal. Vilela da Mata, o meu coach pessoal, a pessoa que me treina e para quem eu devo uma imensa gratidão, nós chegamos uma vez numa reunião com quase 200 consultores do Brasil inteiro em São Paulo e discutimos muito esse ponto, né? Até que ponto o cliente tem razão ou não. E ao final o Vilela nos disse isso. Se você quer ter uma carteira de clientes felizes, se você quer prosperar na sua vida profissional, saiba dizer não para o cliente que não é seu cliente e nunca vai ser. Não é e nunca vai ser. Porque o que você vai conseguir querendo atender a todas as pessoas vai ser muitos e muitos problemas na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Então, esta é uma reflexão. Demitir clientes é importantíssimo na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional também, que é quando a gente não quer ter relacionamento, não quer ter uma aproximação com uma pessoa que efetivamente a gente sente e acredita que não seja positiva, que não tem o que trocar com ela. Este ponto de saber o que não nos serve é importante como pessoa, é importante como
como pai, é importante como amigo, é importante como executivo, como gestor. Este ponto, nós precisamos ter esta coragem e, mais do que isso, esta dignidade de aprender a não aceitar determinado tipo de pessoa, determinado tipo de cliente, simplesmente porque aquilo não faz parte da história, do caminho de vida que você escolheu para você e para sua empresa. Tá certo? Então, pense comigo se esses pontos não são realmente importantes. Se você começar a vida, e para você que hoje enfrenta dificuldades, use a lei de Pareto, a regra 80-20. Saiba que 20% dos seus clientes te dão 80% dos teus lucros. Por que você vai atender a 100 pessoas, sendo que dessas 100, apenas 20 pessoas ou 20 empresas realmente são beneficiadas pelo teu trabalho, realmente vão entender o valor do que você tem a oferecer? Então, foque o teu esforço, a tua competência profissional em descobrir os 20% de ações e de clientes que realmente vão fazer a diferença na tua vida e na vida das empresas e de pessoas com as quais você trabalha. Eu queria te convidar para assistir agora um vídeo que é muito bacana, que fala sobre a importância da capacitação profissional. Algumas reflexões que você vai perceber nesse vídeo, eu vou comentar com você porque nós aqui temos uma vasta experiência em treinamento. A empresa, a M-Practice, começou como uma empresa exclusivamente de treinamento, depois partiu para outras áreas. Então assista esse vídeo e eu volto para a gente fazer alguns comentários, tá bom? Acho que a importância do treinamento é fundamental para uma empresa que nos dias de hoje quer se preparar para ter liderança ou uma posição importante no mercado. Os treinamentos são importantes para as empresas a partir do momento que as pessoas utilizem o que está sendo treinado. Conhecimento é altamente perecível. Então as pessoas têm que pegar o treinamento e utilizar no seu dia a dia. Então, se uma companhia prepara um treinamento para alguma mudança de estrutura, como por exemplo a implementação de um SAP, e as pessoas vão de fato utilizar esse conhecimento, é sensacional. Agora, fazer treinamento sem ser utilizado, você perde o conhecimento em 3, 6 meses. Qualificação de pessoas é absolutamente fundamental para uma empresa. Isso não é simples, isso não é fácil, isso exige um longo processo de formação. Eu vou dividir o formato do treinamento eficaz em 3 partes. Um treinamento mais operacional, aquele ombro a ombro, que é importante dentro da loja, dentro do ponto de venda. O treinamento presencial teórico, que é aquele dentro de sala de aula, que você pode ter o professor, ou o executivo, ou um consultor fazendo. E o que a gente tem visto mais ultimamente, e aí eu acho que esse tem sido bastante eficaz, talvez o mais eficaz, que é o e-learning, em que você tem condições de chegar no país inteiro, se você tiver, por exemplo, uma empresa que está espalhada em vários municípios, com uma distribuição geográfica nacional, levando a mesma mensagem para todos os alunos, nesse caso, né, os colaboradores que estão sendo treinados de forma igual ao mesmo tempo. 3 são os pilares de um bom treinamento. Primeiro, o treinamento ser utilizado de uma forma rápida, ou seja, ser algo que tem pronta utilização. Segundo, o treinamento ser envolvido com procedimentos, etc., que a companhia possa, de fato, utilizar. E terceiro, que o treinamento seja motivado por uma necessidade de complementar algum tipo de competência. O treinamento, para ter sucesso, a gente acredita que é fundamental o envolvimento do gestor. O gestor tem que participar junto com o funcionário. O gestor tem que garantir que ele está próximo da pessoa que passou pelo treinamento formal para que o desenvolvimento da competência continue.
Um bom treinamento vai depender um pouquinho do tipo da empresa, né? Se é um treinamento mais operacional ou se é um treinamento corporativo. A gente precisa treinar na loja, operacionalmente falando, e para isso para ter o bom treinamento, a gente precisa estar preparado para isso, tem que ter uma equipe preparada para isso, tem que ter os manuais que realmente dizem o que você tem que fazer ali na prática, né? E tem também o outro lado, que é o treinamento corporativo, que eu diria para você que é mais um pouco do multiplicador do treinamento. Uma companhia deveria analisar quais são os principais objetivos empresariais dela, comparar esses objetivos com os resultados atuais e, a partir daí, analisar quais são as competências que estão faltando e, a partir daí, então, fazer os treinamentos. Essa questão da priorização depende do momento da empresa, mas eu acho que uma das coisas que a gente, por exemplo, tem pensado muito é na cultura, né? Cultura é algo que é fundamental para que todo mundo fale a mesma língua dentro da organização, todo mundo entenda os valores daquela empresa. Então, se você conseguir fazer esse básico, né, como investimento de treinamento, eu acho que é a medida correta para dar um pontapé inicial para que todos entendam exatamente o que aquela empresa quer, em que tempo ela quer, onde é que ela quer chegar. Acho que o treinamento é essencial, é um dos pilares da capacitação, mas a pessoa tem que estar motivada porque ela está vendo uma possibilidade de carreira, porque ela está se sentindo desafiada, e não porque ela vai passar por um programa de treinamento. Eu acho isso pouco. Eu não tenho dúvida que o treinamento é uma ferramenta de retenção e de motivação. Ou seja, tem várias formas, inclusive, de fazê-lo, né? Você pegar um curso de longo prazo, uma faculdade, um mestrado, uma pós-graduação, normalmente as empresas fazem isso e tem um período mínimo que a pessoa tem que ficar para poder ter o retorno, né, para a empresa. Mesmo treinamentos de curta duração, eu acho que os funcionários entendem como uma ferramenta de motivação, uma forma de demonstrar que a companhia está investindo neles. Eu acredito que o treinamento funciona como uma ferramenta de conhecimento e muitas pessoas acabam se motivando, porque o treinamento bem feito, ele consegue ser descontraído, né? Ele consegue ter aquele prazer de você estar na sala de aula ou mesmo dentro de um treinamento ombro a ombro numa loja, se aquilo é bem aplicado, né? Quer dizer, diferente daquele treinamento que você, poxa, hoje eu tenho que ir para aquele treinamento, caramba, mas eu estava cheio de coisa para fazer, não queria ir para esse treinamento, porque as outras coisas são mais importantes do que isso. Então, se você vai com uma cabeça do tipo, esse treinamento vai me agregar um super valor, essa é a coisa mais importante que eu tenho que fazer hoje, porque além disso, lá tem um clima muito legal, tem um network que você faz entre as outras pessoas que estão treinando, aí eu acho que todo mundo saiu ganhando. Retomando aqui o programa Interbusiness, você assistiu o vídeo com alguns CEOs, com alguns executivos de grandes empresas falando sobre por que é tão importante treinar pessoas e capacitar pessoas. Agora, não é porque você viu um vídeo de executivos de grandes empresas que você que tem uma pequena empresa, uma média empresa, não deve treinar. Preste atenção. Quanto mais você treinar as pessoas, maior vai ser a capacidade de sobrevivência e de rentabilidade do teu negócio e maior vai ser a tua capacidade de construir uma marca bem-sucedida no mercado. Alguns pontos que eles disseram aí que eu gostaria de dividir com vocês. Para que serve treinamento, né? Para ter uma posição importante no mercado. Uma outra pessoa disse que, um dos executivos disse que qualificação de pessoas é fundamental, mas não é fácil. Você precisa treinar e treinar muitas vezes não é a tua competência como gestor. Então busque empresas qualificadas para isso. Terceiro, pronta utilização. Conhecimento do treinamento deve ser utilizado imediatamente, já disse isso várias vezes aqui. Isso deve ser ligado à operação, aos procedimentos do seu negócio e isso deve desenvolver competência. As pessoas devem ficar mais competentes do que eram antes do treinamento. Outra coisa, os treinamentos devem envolver gestores. Não adianta treinar, você contratar uma empresa para treinar a tua equipe e você não estar presente, você não participar do processo. O treinamento serve para você alcançar objetivos que estão longe da tua situação atual. Então, entre o que você tem hoje como resultado do teu negócio e o que você quer chegar lá em cima, este caminho deve ser feito pela qualificação profissional. Senão, é impossível. Outra coisa, investimento em treinamento é básico. Isso é uma coisa que a gente percebe bastante nas empresas. As empresas não compreendem
que treinamento não é custo, é investimento. Preste atenção, você viu o vídeo aí da importância que as empresas dão em treinamento e reflita. Se no último ano, quantas vezes você treinou a sua equipe? Nos últimos 2 ou 3 anos, quantos treinamentos você fez na tua empresa? Uma coisa importante, treinamento é diferente de palestra. Eu sou palestrante, fiz eventos no Brasil inteiro, mas palestra é importante dentro de um processo de crescimento do negócio. Para iniciar um processo de mudança, para pontuar a média dos objetivos alcançados e para encerrar um ciclo de ganho de competência. Fora isso, palestra por palestra, para ficar batendo papo e motivar pessoas, as pessoas ficam alegres, mas terminou a palestra, a gente sabe que 95% do conteúdo entregue num evento que é puramente uma palestra se perde e não tem resultado nenhum, a não ser no dia que é feito. Então, dito aqui essa importância de treinar pessoas, vamos aqui para o último slide para a gente concluir o programa de hoje. Olha lá, a dica número 5, ou orientação número 5. Conheça as 3 ações que lhe trarão sorte na tua vida profissional. Primeiro, negocie com pessoas honestas. Eu acho que é uma frase que atribuem a um pecuarista de Araçatuba muito conhecido. Eu não sei se é verdade, mas eu tenho dito isso como verdade. Ele disse que é melhor fazer negócios ruins com pessoas boas do que negócios bons com pessoas ruins. Dizem que essa frase é daqui de Araçatuba, de um pecuarista mais famoso daqui, e eu respeito muito essa sabedoria em negócio, que é a sabedoria fruto da experiência, da vivência e da prática. Então, isso é um fato. Procure sempre fazer negócios com pessoas boas, pessoas que tenham caráter, pessoas que tenham história de vida. Isso é muito importante no teu crescimento. Vale mais você ganhar menos para trabalhar com um cara que você aprende muito do que ganhar muito com um cara que você não aprende nada. Certo? Esta é a linha de raciocínio do primeiro ponto que pode te trazer muita sorte na sua vida profissional. Conviva com pessoas honestas. Segundo ponto, gerencie os custos, não as vendas. Lembre-se que não há nada pior do que os custos fixos. Muitas pessoas querem vender, mas elas se esquecem que elas têm um aluguel, que elas têm equipamento, que elas têm folha de pagamento, tá certo? E esses custos que são fixos, que estão lá, quer elas vendam ou não, vão corroendo a empresa, vão corroendo a paz de espírito, vão corroendo a capacidade de raciocínio, e então as pessoas se esquecem de que o principal é cuidar dos custos. Você, uma lição deixada pelo Silvio Santos, inclusive eu já coloquei aqui no programa. Você aprendeu a viver uma vida simples? Ou você é uma pessoa vaidosa que coloca todos os seus recursos na melhor loja do mundo, no melhor carro do mundo, na melhor roupa possível que o seu dinheiro consegue e não consegue pagar? Para você viver em função de coisas que não são essenciais. Preste atenção no que é essencial. Silvio Santos disse que ensinou as filhas dele a viverem uma vida de classe média, que elas foram ensinadas a viver no padrão de classe de vida média. Não estou querendo ser infantil aqui e dizer que as filhas não conheceram a Europa, mas hoje classe média pode fazer isso. Hoje a classe média pode fazer isso. Então, preste atenção, cuide dos teus custos, aprenda a viver com pouco, comece pequeno, se vai investir, se o teu investimento, se você tem 300 mil, invista 100, para você ter mais 200 para você sobreviver se as coisas derem erradas. Terceira dica, venda a empresa quando ela estiver crescendo e que Deus ajude o comprador. Olha que coisa interessante, mas é verdadeira. As pessoas, quando estão indo bem, elas acham que elas vão sempre caminhar e crescer. Que a empresa vai crescer sempre, que vai ter lucro a vida inteira, que as coisas não vão dar errado.
ouvi de uma pessoa também aqui em Araçatuba, um amigo da área agropecuária, que me disse o seguinte: Marcelo, as coisas na vida, as coisas dão mais errado do que certo. Preste atenção nisso. As coisas dão mais errado do que certo. Então, se você tem um negócio, se você tem uma oportunidade de realizar um lucro porque a tua empresa está indo bem, é a hora que você vai vender bem. Mas não é isso que as pessoas fazem, né? Você que é executivo, você que é empresário, que já vendeu empresa, em momentos de dificuldade, você sabe o que eu estou te dizendo. Quando você precisa vender, quando você negocia com o que eu digo, a gente chama de a faca no pescoço. Tudo que a pessoa fala, você acha lindo, maravilhoso, porque a tua condição financeira é desesperadora. Aí é a hora de você entregar o teu patrimônio para os urubus, né? Aqueles que ficam voando esperando um animal mancar. O urubu é assim, o leão está caminhando na estepe, na planície, e ele manca de uma perna, ele feriu a perna em algum lugar, a hora que ele dá a primeira mancadinha, o urubu está voando e ele olha, esse leão está mancando, ele está machucado. Ele não vai conseguir correr, ele não vai conseguir caçar, ele não vai conseguir se alimentar, eu vou esperar que ele vai cair e eu que vou me alimentar dele. Sendo muito mais fraco, eu vou me alimentar do mais poderoso no momento de fraqueza. Lição importantíssima. Aprenda a usar os momentos positivos para você realizar os grandes lucros, para você poupar, para você se preparar para os momentos difíceis. E por que que Deus ajude o comprador, né? Porque a gente sabe que tudo que sobe desce, né? E tudo que desce sobe. Então quem está comprando um negócio, quem está investindo, eu recebo muitas pessoas na empresa, no primeiro negócio, investe numa expectativa muito grande de resultado e muitas vezes a coisa não acontece. Então por isso que Deus ajude de fato os compradores, porque realmente administrar a empresa não é fácil. Quero agradecer aqui mais uma vez a você que nos assiste em casa, nos prestigia aqui na TV Araçatuba, no programa Interbusiness. Muito obrigado. Muito obrigado ao seu Carlos do San Rafael, que nos permite estar no ar. E nós estamos aqui concluindo mais uma vez o programa Interbusiness. Eu te aguardo no próximo programa Interbusiness. Um forte abraço.